Finalmente, Bitcoin passou dos 100 mil dólares. Era uma marca que todos estavam esperando e finalmente isso aconteceu na noite de ontem. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é Bitcoin, enquanto muitos que viram ele ali perto dos 15, 20 mil dólares jamais acreditavam que ele iria em menos de 2 anos bater ali os 100 mil dólares, temos aqui o Ethereum, que por muitos está estagnado, não vai andar mais, acabou. E para mim, esse aqui é o principal player que nós temos que acompanhar a partir de agora, porque é muito importante e muito bom que Bitcoin ande, mas a gente tem que considerar a segunda maior cripto do mercado e o que fez Bitcoin chegar nos 100 mil dólares pode fazer Ethereum passar dos 10 e vou te mostrar aqui nesse vídeo. E claro, se curte meu conteúdo, deixa seu like. Dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas para que elas possam se conscientizar dessa oportunidade que está diante de nós. Então, olha só, temos aqui algumas informações, eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Tô com a plataforma da Sou Velho aqui, que eu gosto de acompanhar o que está acontecendo em relação aos ETFs, e nós temos aqui todas as entradas e saídas de recursos que tiveram nos ETFs de Bitcoin esse ano. Lembrando que o ETF de Bitcoin começou a ser negociado em janeiro desse ano, e aqui nós temos uma ótica semanal, né? Então algumas semanas tivemos aqui uma baita entrada, em algumas semanas tivemos aqui um pouco de saída, e nós temos aqui o próprio preço do Bitcoin em laranja. Então dá para ver que quando nós tivemos ali a própria questão de mais retiradas, o preço ele tendeu a acompanhar para baixo. E quando a gente teve mais entradas, ó, o preço do Bitcoin estava aqui, ó, nos 53 mil dólares em setembro, por exemplo, com saídas, e à medida que começou a ter mais entradas, olha o preço do Bitcoin para onde foi, e nós superamos aqui os 100 mil dólares. Então, quanto mais dinheiro entrou nos ETFs, mais foi interessante para o Bitcoin e mais fez o preço subir. Lembrando que entraram mais de 30 bilhões de dólares nos ETFs de Bitcoin, tá? Só que o que muitas pessoas negligenciam é isso daqui. Nós só temos 2 ativos no mercado hoje que têm ETFs listados na Bolsa Americana. Isso é muito importante porque o mercado americano é o maior mercado do mundo. É um mercado onde tem mais dinheiro. E grandes gestoras como BlackRock, como Fidelity, têm ETFs de Bitcoin, têm ETFs de Ethereum. Só 2 criptos de um universo de mais de 30 mil possibilidades têm ETFs. Então, Bitcoin anda nesse ano mais de 150%. Muito em virtude da quantidade de pessoas novas que usaram os ETFs, que são esses fundos negociados no mercado americano, para investir em Bitcoin. E para o Ethereum, olha o que está acontecendo. Nós temos aqui o preço do Ethereum em azul. E dá uma olhada, né? Até novembro, nós tivemos ali os ETFs de Ethereum sem muita movimentação, né? Dias um pouco mais positivos, dias um pouco mais negativos. Só que olha só, nós tivemos aqui, ó, Ether na casa dos 2.400 dólares aqui. E olha o que está acontecendo agora com Ether perto dos 4 mil. E olha o que está tendo de entrada de novos recursos, né? Na semana passada nós tivemos o recorde de entrada de recursos nos ETFs de Ethereum. Ou seja, o institucional está investindo mais em Ethereum. Mais investidores estão colocando grana em Ethereum, que só temos 2 projetos criptos que têm ETFs, Bitcoin e Ethereum. Com Bitcoin fez ele sair de 40 mil dólares lá em janeiro para os 100 atuais, e nós temos aqui Ether, né, começou a negociar em julho desse ano, o preço de Ether estava nos 3.500 dólares, e agora a gente está aqui perto dos 4 mil, justamente pela entrada de recursos que tivemos nas últimas semanas. E claro, tem mais informações para trazer aqui para vocês, mas uma que eu gosto bastante é essa daqui, ó. Dá uma olhada em 2 informações que são super relevantes nesse gráfico aqui, que uma é preço e outra é Exchange Reserves aqui, ó. Preço é o preço do Ethereum ao longo do tempo e o Exchange Reserves é a quantidade de Ether que você tem disponível nas corretoras. Olha o quanto que está diminuindo a quantidade de Ether disponível nas corretoras. A gente está falando que nós tínhamos, né, em 2022 perto de 30 milhões de Ethers e nós temos aqui perto de menos de 20 milhões agora. Ou seja, caiu aqui mais de 1/3 e quanto menos Ethers você tem disponível nas corretoras, mais o preço tende a subir se tivermos ali mais pessoas procurando por compra. É a questão de oferta e demanda. Principalmente os ETFs conseguem trazer isso. Então é algo para ser observado porque o Ethereum está cada vez mais escasso
nas corretoras e nós temos mais investidores que estão interessados nele. Temos aí os ETFs que claramente estão comprando mais nas últimas semanas, tá? Além disso, nós temos aqui dados que são bem interessantes, né? Temos gráficos que eu já vou mostrar para vocês aqui, mas nós não superamos ainda a máxima histórica para o Ethereum. Então, a máxima histórica do Ethereum está perto dos $4.900, que foi em novembro de 2021. Nós chegamos a bater esse ano $4.100, tivemos ali uma retração, Ethereum voltou para casa dos 2.300 e agora a gente está de novo aqui perto das máximas do ano, mas ainda não da máxima histórica, ou seja, Ethereum tem ainda muito espaço para andar e o que era anteriormente ali uma região de resistência se tornou um suporte agora, tá? Então, ó, quando a gente olha aqui para o gráfico de Ether, dá uma olhada na configuração que nós temos agora. Chegamos ali em março, né, nos 4.100 aproximadamente. Tivemos uma retração aqui, ó, e Ether caiu para casa dos 2.500 e agora, ó, tá andando mais forte. Tá aqui, quando gravo esse vídeo, né, 3.929 e quando a gente vem aqui para um gráfico diário, fica ainda mais claro o que está acontecendo agora, né? Então, olha só, nós tínhamos essa zona anterior aqui dos 3.500, 3.600, que era uma resistência, ela se tornou um suporte, ó, porque não foi violada mais para baixo, e agora a gente está vendo o Ether aqui indo para cima, rumo aos 4.100, que é a máxima do ano. Vou até colocar um alarme aqui para saber, né, quando a gente vai romper isso daqui, que eu acredito que vai ser em breve. E nós temos a máxima histórica mesmo, né, que aconteceu ali em novembro de 21, que está aqui, ó, nos 4.900, tá? Então, Ether ainda abaixo da máxima histórica, negociando acima da média de 200 períodos, graficamente está muito bem, muito bonito, principalmente a partir do momento que eu romper aqui os 4.100, tá? Além disso, esse gráfico aqui é bem legal, que mostra, né, um pouco do momento que a gente está tendo agora. Aqui nós temos Bitcoin em relação à sua máxima histórica, né, rompida, o quanto que ele andou para cima. A máxima histórica antiga do Bitcoin estava nos $69 mil, a gente está aí nos $100 mil, ou seja, ele conseguiu andar aí mais de 50% acima da sua resistência prévia. As altcoins estão vindo aqui, né, na média para romper essa máxima histórica e outras altcoins, né, fora do top 10 ainda está mais para baixo. Ou seja, geralmente o que acontece no mercado, né, dinheiro vem para Bitcoin, Bitcoin vai e acelera, rompe com resistências importantes, que foi o que aconteceu, beleza? Ele superou mais de 50% de sua máxima histórica anterior, marcou os $100 mil agora. O que tem de acontecer? E já está acontecendo, né? Ó, mais interesse no Ethereum, mais compradores aqui no Ethereum, é o que está acontecendo. E aí tende a vir mais dinheiro para as large caps, para as criptos maiores, e depois tende a vir para criptos um pouco menores. Mas assim, Ethereum é a segunda opção, então é o ativo que eu mais estou acumulando na minha carteira, que para mim ainda faz sentido acumular. Bitcoin é interessante, é claro que é, mas cara, nesses preços aqui, eu comprei Bitcoin a $20 mil, $30 mil, comprei Bitcoin ali em agosto desse ano, quando teve ali o flash crash em relação ao Japão, perto dos 50, não vou comprar agora 102, né? Justamente porque eu já fiz compras anteriores e eu prefiro comprar quando as coisas estão mais vermelhas do que quando elas estão verdes. Mas para Ether, dado o contexto, dado o momento, dado a posição gráfica que ele se encontra, ainda faz sentido, tá? Comparado a essa rotação que pode acontecer do mercado. Porque aquilo, quem ganhou grana com Bitcoin, acredito que ele pode subir mais? Sim, mas às vezes vai olhar para o gráfico do Ethereum e vai falar, cara, olha Ethereum onde está, eu posso eventualmente ganhar mais em Ethereum agora do que Bitcoin. Porque se minimamente Ethereum, né, galgar aqui a máxima histórica dele, a gente está falando de 24%. Bitcoin, ele pode ir para a lua, ele pode subir mais, é claro. Ele já não tem mais máximas, ele já está na máxima. Mas eventualmente a galera vai olhar para isso aqui, ó, olha só. Enquanto eu estou investindo aqui em Bitcoin, que já está 50% acima da máxima histórica, eu tenho Ethereum que está ainda mais de 20% abaixo. Deixa eu colocar um pouquinho em Ethereum. Então acho que isso aqui pode acontecer. E não só acho, né? Está acontecendo aqui pelos próprios ETFs, como mostrei para vocês. Só que além disso, né? Acho que tem informações que são relevantes para a gente acompanhar, que é o frenesi do mercado, né? Então, olha só, o RSI aqui é um indicador gráfico, né? Geralmente quando ele está acima de 70, quer dizer que o ativo ele pode estar sobrecomprado, tá? Ele pode estar em um momento que ele está um pouco mais caro, só que você pode ter um frenesi um pouco maior. Então agora a gente entrou aqui no momento que as altcoins já entraram numa região de caro,
só que ela ainda pode entrar numa região de euforia e acelerar ainda mais e ficar mais caro, como por exemplo aconteceu aqui em 2021, que aqui ele já apontava que estava caro, só que olha o quanto subiu ainda. Tá? Então, eu acho que isso é bem importante. Muitas pessoas que, por exemplo, fazia parte dos treinamentos e deixou ele largado, estão me pedindo acesso de novo. Muitos amigos que sabem que eu invisto em cripto estão perguntando para mim agora. Então muita gente está entrando porque estão vendo aí no noticiário Bitcoin nos 100 mil dólares. Mas cara, isso é só um pedaço de cripto, tem ainda muitos outros projetos. Então para mim mais dinheiro vai entrar e a curva ela pode ser exponencial. E até dado a sazonalidade que a gente tem aí de ter festas por agora, eu acho que isso pode ser bem interessante, tá? Outra informação que é bem relevante que eu quero mostrar para vocês é o que nós temos aqui da Artemis, que ele mostra para nós, né, os setores aqui, principais ativos, como que está a performance. E quando nós olhamos aqui para a performance, né, de Bitcoin e Ethereum, dá para ver que, olha só, quando nós olhamos aqui no year to date, né, do início do ano para cá, Bitcoin está soltando 132%, Ethereum está soltando 66%. Quando você vem aqui para o One Month Change, que é os últimos 30 dias, olha que interessante. Nós temos aqui ó, Bitcoin 48% e Ethereum 61%. Ou seja, já está mudando algo. Algo que nós vimos ali, que poxa, do início do ano para cá, Bitcoin está dando quase que o dobro que Ethereum. Só que nos últimos 30 dias, ó, Ethereum está dando mais do que Bitcoin. E vamos ver o que vai ser daqui para frente. Ó. Nos últimos 7 dias aqui, ó, dá para ver ó, Ethereum andando 9% e Bitcoin andando 7%. Então, eu quero acompanhar isso daqui. Eu acredito que a partir de agora, Ethereum pode passar a andar mais do que Bitcoin. Tá? A sazonalidade ela é muito relevante para isso. E um ponto, né, que é super importante trazer aqui para vocês é principalmente isso daqui, né? Informações on-chain de dados que são relevantes. E aqui eu quero mostrar para vocês principalmente o TVL, né? Total Value Locked, quantidade de recursos que estão dentro das blockchains. E aqui nós temos, nessa linha cinza, Ethereum. Dá uma olhada na quantidade de dinheiro que entrou em Ethereum de novembro para cá. A gente está falando que saiu de 48 bi, que é o que está aí, de 4 de novembro, para os atuais, olha só, 74 bi. Ou seja, quase dobrou o TVL de Ethereum. É claro, quase dobrou do Solana também, ó. Solana estava 5.7, agora está 9.1. Sim, mas cara, uma coisa é você dobrar quando você tem 50, outra coisa é você dobrar quando você tem 5. Outra coisa que é importante, né? Ó, a gente olha aqui para stablecoins. Então, qual a quantidade de dólar novo que entrou dentro das blockchains? Olha a quantidade de dinheiro novo que entrou em Ethereum. Saiu de 81 bi para os atuais 100 bi. Ou seja, olha a apreciação que teve, né? Quase 30%. Olha a Solana no mesmo período, saiu de 3 bi para 4.5, 4.6. É interessante? É, mas cara, Ethereum, relativamente, dado o tamanho que ele tinha, foi muito maior. Então assim, Ether segue sendo super relevante. Ether tá com o institucional de olho nele e para mim vai sim romper máxima histórica em breve. E a gente não tá tão distante disso, tá? 20% aí para andar é algo que dá para andar, às vezes em um dia, em uma semana, ainda mais fácil de acontecer. Então eu tô carregado de Ethereum e quero saber de você. Tem Ethereum aí em carteira? Tá acumulando também ou não? Tá olhando para outras possibilidades? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto!